eu ver aquela versão ali. Varões, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem. Quem diz amém? Meus irmãos, nós estamos estudando já faz alguns encontros sobre experimentando o extraordinário de Deus, experimentando o extraordinário de Deus. Na realidade, em síntese, estamos estudando sobre operações de milagres, sobre a doutrina de milagres conforme a Bíblia. Eu não vou entrar em detalhe porque já temos aí vários vídeos e os irmãos poderão acessar as outras doutrinas. Só a título de recordações ou de recordação, eu falei aqui que milagre não é fonte de lucro. Com base em Mateus 10:8, ninguém deve jamais fazer uso das experiências e das manifestações miraculosas para tirarem proveitos materiais. Mateus 10:8 diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebestes, de graça dai. Então o texto é muito claro, não podemos jamais usufruir, nem tampouco fazer da manifestação do poder de Deus um meio de tirar proveito material. Segundo, milagre não é evidência de mérito. Ninguém recebe milagres porque merece. E aí eu citei a experiência do cego que foi lavar-se no tanque de Siloé, com base em João capítulo 9, versículo 10 e o 11, e depois o versículo 35 ao 38, onde Jesus curou um homem que sequer o conhecia. E mais tarde Jesus se revelou para ele e perguntou: crê tu no Filho de Deus? E ele disse: quem é este para que eu creia nele? E Jesus disse: tu sabe quem é, e é este que fala contigo. E ele creu em Jesus. Mas quando ele recebeu o seu milagre, ele sequer sabia quem era Jesus. Então, milagre não é baseado em mérito. Ninguém recebe milagre porque merece o milagre. Outra coisa que aprendemos é que milagre não é garantia de salvação nem de aprovação. E quando eu digo isso, eu estou falando no sentido específico. Nem todos os milagres está garantindo de que Deus está aprovando a pessoa. E nenhum deles é garantia de que a pessoa vai para o céu. E eu estou falando nos milagres do contexto físico, contexto material. Não estou falando do milagre da salvação em Cristo, porque isso já está dizendo milagre da salvação. Mas o milagre no corpo, a cura de uma enfermidade, a solução de um problema, a solução de uma causa, e assim por diante. Isso não significa que a pessoa tem de Deus a garantia da salvação porque recebeu um milagre do seu corpo. A salvação não é garantida por um milagre de cura. A salvação é garantida por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo, do sacrifício que ele ofereceu por nós na cruz do Calvário. Quem me entende, diga amém. Terceiro, milagre não é um método exibicionista. Deus não faz milagres para que ninguém venha se exibir, se amostrar, querer se destacar. E nós analisamos isto nos outros encontros. Nós continuamos falando sobre as condições bíblicas que garante Deus operar milagres. Primeiro, quando ele decide revelar sua imutabilidade. Então, milagres muitas das vezes acontecem porque Deus
decide revelar sua imutabilidade. Deus quer mostrar que Ele é o mesmo. Como diz o escritor da carta aos Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vejo muitos crentes dizendo e até julgando precipitadamente: cadê que a igreja não tem mais os milagres como antigamente, né? E muitas pessoas usam desse jargão para querer pressionar e minimizar a qualidade da igreja em nossos dias. Mas o Senhor continua operando milagres, e cada vez maiores. O fato de não haver manifestação de milagres aonde você está, não significa que Deus não esteja fazendo milagres na terra. Ele continua fazendo milagres. E muitas das vezes a razão de Deus não fazer os milagres que a gente tanto pontua, como milagres de um paralítico andar, um cego enxergar, um surdo ouvir, um mudo falar, esses milagres, o fato de Deus não fazer para a gente ver, isso prova o quanto a gente precisa buscar de Deus as manifestações do seu Espírito Santo na área dos dons de poder. Quem me entende, diga amém. Isso prova também o quanto nós precisamos nos aproximar de Deus. Como disse certo pregador ou certo crente para Deus: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Eliseu, que não se manifesta como antes? E Deus respondeu para ele: onde está os Elias e onde estão os Eliseus? Porque é muito fácil querer que Deus se manifeste como Deus de Elias, mas será que a gente está na qualidade de Elias para ver Deus se manifestar? Então, às vezes, o problema não está em Deus, está em nós, que não estamos alcançando o nível de espiritualidade, de comunhão que Elias tinha, que Eliseu tinha. Então, não é falta de poder em Deus, é falta de comprometimento meu. Quem me entende, diga amém. Então, muitas das vezes, Deus faz milagres para revelar sua imutabilidade. Uma outra razão que leva Deus a operar milagres é quando Ele tem o propósito específico. Um propósito específico. Dentre esse propósito de Deus, o que poderia caracterizar um propósito específico seria, primeiro, aprovar a messianidade de Jesus. João falou que todos os milagres que Jesus operou e que Ele registrou foi para que saibamos que Ele é o Cristo. Então, Deus opera milagres para que a gente possa reconhecer que Jesus é de fato o Messias. Um outro propósito específico é o de glorificação a Deus. Ele faz para que o seu nome seja glorificado. Isso aconteceu na ressurreição de Lázaro. E ele diz aos discípulos: Lázaro está morto e eu vou ressuscitar. Mas antes ele diz aos mensageiros que vêm chamá-lo e anunciá-lo de que Lázaro estava doente. Ele diz: volta e diga que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então existem problemas que surgem para que Deus seja glorificado na resolução e na solução desses problemas. A cura do cego de nascença, nem crente ele era praticamente. E os discípulos perguntam: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso lhe sucedeu para que nele se manifeste a glória de Deus. Então existem problemas que surgem para que a glória de Deus se manifeste através daqueles ou desses problemas. Em terceiro lugar, o que leva a Deus a operar milagres, e é aqui onde nós vamos nos concentrar, é quando Deus, aliás, é mais adiante, esse é o terceiro lugar, é quando Deus ele se compromete por promessa. Terceira razão que leva a Deus a operar milagre: comprometimento de Deus.
Tem coisas que Deus promete fazer. Em Êxodo 19, versículo 11 ao 18, Deus disse a Moisés: manda esse povo se lavar hoje e amanhã, no terceiro dia eu me manifestarei no meio deles. Em Josué 3 e 5, Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Comprometimento de Deus. Em Mateus 8 e 7, Jesus disse ao homem: eu irei e lhe darei saúde. Veja que houve um comprometimento, houve uma promessa. Então, o que leva a Deus a operar milagre? Quando Ele se compromete por promessa. São 3 razões. A quarta e última razão dessa relação, não é do que a Bíblia diz, mas desta relação. O que leva a Deus a operar milagres? Quando Ele se convence de fazê-lo. Então existem questões, situações em que Deus faz milagres porque as nossas atitudes convencem a Deus de operar milagres. Eu falei aqui do exemplo de Ezequias, onde o Senhor disse a Isaías: vai e fala a Ezequias e diga a ele que coloque a sua casa em ordem. Não é que a casa estava desorganizada. Algumas pessoas, quando lê esse texto, pensam que a casa estava desorganizada no sentido moral e espiritual. Não. Colocar a casa em ordem ali é como se ele fosse ler o testamento para os seus descendentes, para aqueles que iriam ocupar a sua herança. E colocar em ordem diga a ele que defina logo quem é que vai ficar no reino, quem vai ficar com tal terra, quem vai ficar com tal casa. Era isso. Era que Ezequias chamasse a família e dissesse como seria dividida a sua herança para os filhos. Isso era colocar a casa em ordem. Ezequias não tinha, pelo menos nesse momento, nenhum problema espiritual em relação à sua comunhão com Deus. É tanto que quando Isaías sai, Ezequias vira-se para a parede e diz a Bíblia que ele começa a reivindicar a recordação do Senhor daquilo que ele, quando jovem, havia prestado como serviço para Deus. E ele começa a dizer: lembra-te, Senhor, como eu desmontei os altos, os ídolos, os poste-ídolos, o que eu realizei aqui. Era como que ele dissesse assim: eu trabalhei tanto para ti, para terminar a minha vida sem ver a glória do Senhor sobre esta terra, sem ver os frutos da minha semeadura. Era como se ele estivesse dizendo para Deus: Senhor, vale a pena a gente trabalhar tanto e não ver a colheita, não colher nada aqui. E quando ele disse isso para Deus, Deus disse a Isaías: volta, Isaías, e diz a Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos. E quando Isaías volta, que dá notícia, Deus ainda dá a Ezequias o direito de escolher um sinal como garantia de que Deus faria o que estava dizendo. E Deus disse: pergunte a ele se ele quer que eu adiante, ou se ele quer que eu faça retroceder o relógio de Acais. E o relógio de Acais não era um relógio desse aqui não. Era um relógio que era movido por meio da rotação que a terra dá em torno de si mesma, em torno do sol. Era um relógio que era praticamente impossível ele voltar, porque a terra já tinha dado a sua volta como de costume, seguindo as leis naturais. E Deus diz a ele, pergunta se ele quer que eu adiante. Ele diz: não, adiantar é fácil, de todo jeito o sol vai se pôr e vai andar aqui, eu quero que ele volte. Imagine Deus colocar a terra agora em retorno, sem mover nada no mundo. A lei de Newton diz que tudo que está em movimento, quando sofre qualquer interrupção, continua em movimento. E como é que Deus fez a terra voltar novamente e ninguém caiu, o monte não teve nada, não teve, só Deus mesmo, só para honrar a fé de um crente que estava dizendo a ele: eu creio na tua palavra.
Mas o que fez Deus fazer isso? As lágrimas e as orações, porque foi isso que Deus disse a Isaías: volta e diz a Ezequias que eu ouvi as suas lágrimas e ouvi as suas orações. Tem hora que Deus não vai fazer milagre, mas lágrima e oração vai Deus mudar até a rotação da terra para cumprir o desejo do coração do crente. Então existem coisas que convencem Deus a operar milagres, e eu quero meditar com vocês em alguma delas. Quem sabe não é isso que está faltando você saber para poder acessar o milagre de Deus na sua vida. Vamos lá, eu vou precisar da ajuda ali dos irmãos para colocar no projetor os textos para a gente poder acelerar aqui essas verdades. Marcos capítulo 5, versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse: o que foi que Jesus disse ao principal da sinagoga? 1, 2, 3, já. Dá para dizer mais forte? Não temas, crer somente. No original está assim: não temas, continua crendo. Não temas, continua crendo. Aquele homem já acreditava, por isso que ele procurou Jesus. Mas a fé dele recebeu um ataque no meio do caminho. Que aquele homem estava com a filha prestes a morrer, à beira da morte, literalmente, e ele procura Jesus. O fato dele procurar Jesus já era algo terrível para ele, porque ele era o principal da sinagoga. Ele estava colocando em xeque o seu ministério, a sua função, a sua ocupação na sinagoga. Mas ele estava nem aí. Ele queria era o milagre da filha. E ele saiu à procura de Jesus. E encontrou Jesus, e adorou, e rogou: Senhor, vamos até a minha casa. A minha filha está moribunda. E Jesus se dispõe a ir. No caminho, aparece uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. A menina tinha 12 anos de idade. E a mulher tinha 12 anos de sofrimento. Interessante. Quando a menina nasceu, a mulher começou a sofrer. Era tudo compatível ao tempo. 12 anos de vida, estava à beira da morte. 12 anos de sofrimento, não sabia mais o que fazer. As duas estavam desenganadas. E aquela mulher se dispôs a tocar na orla dos vestidos de Jesus. A orla dos vestidos de Jesus não é o abanhado. A gente vê muita gente pregando dizendo: e ela foi e tocou lá no abanhado do vestido. Não. A orla era umas tranças. Se você estudar sobre a cultura, você vai ver que havia umas tranças, como os cordões que ficavam nas vestes. E ela correu para tocar naquelas trancinhas, que eram os cordões que ficavam quase em frente e caíam. Não foi o abanhado da roupa. E ela veio por trás e tocou. E quando ela tocou, sentiu que dela saiu, que de Jesus saiu o poder, e ela sentiu-se curada. E Jesus para a multidão e faz uma pergunta aparentemente absurda para os discípulos e para todos que estavam ali. Jesus pergunta: quem me tocou? E Pedro logo replica dizendo: Senhor, a multidão te aperta e tu perguntas quem te tocou? E ele responde e diz: sim, porque de mim saiu poder. Eu senti que algo saiu de mim quando alguém me tocou. E ele não somente falou, como a Bíblia diz que ele ficou procurando no meio da multidão, olhando para ver quem havia lhe tocado. E a mulher, constrangida, com medo, levantou a voz e disse: fui eu, Senhor, e contou-lhe toda a verdade. Imagine a mulher contar um testemunho de 12 anos de sofrimento. A Bíblia diz que enquanto ela estava contando, Jairo estava chamando Jesus. A Bíblia não diz os detalhes do que Jairo fazia, mas na visão de quem foi lhe dar a notícia que a filha havia morrido,
a postura de Jairo era uma postura de incômodo, pois ele diz assim: não me incomodes mais o mestre. Então a gente entende que era Jesus querendo ouvir a mulher que foi curada e Jairo puxando ele: vamos lá, Jesus, tá bom, ela já recebeu o milagre, lembra da minha filha, Jesus, não fique parado. Enquanto ele estava falando e puxando e querendo que Jesus saísse, alguém chegou com a notícia da sua casa e disse: não incomodes mais o mestre, a tua filha está morta. Acabou de falecer, ou já está morta. E isso não significa que a menina tinha morrido naquele instante, não. Tinha morrido talvez antes de Jairo encontrar Jesus. É tanto que quando Jesus chega na casa, já tinha carpideiras lá. Já tinha pessoas que eram contratadas para chorar. Quem era rico fazia isso. Então, enquanto Jairo saiu, a mulher de Jairo já estava organizando o cortejo. E já havia contratado pessoas para tocar, cantar. E quando Jairo recebe a notícia que a sua filha está morta, a fé dele sofreu um abalo. Imagine a expressão facial de Jairo: cai, a tristeza chega, o desânimo, a decepção. É como que ele olhasse agora para a mulher do fluxo de sangue: você recebeu o seu milagre, mas atrapalhou o meu. Você recebe a sua bênção e atrapalha a bênção dos outros. E a mão de Jairo, que estava puxando Jesus, cai, para. E Jesus percebe a reação negativa de Jairo. Jesus vira-se para ele e diz assim: não tenha medo, continua crendo. Em outras palavras, a situação e a notícia não invalidam o meu poder. Não importa como ela já está, e não importa a notícia que te deram, continua crendo, continua crendo, continua crendo, Jairo. Porque tem gente que não vai pelo que Jesus pode e anda pelo que ouve das pessoas. Alguém diz: não tem mais jeito, não tem mais solução, agora acabou. Não ande pelo ultimato que as pessoas dão. Olha para o Deus que você serve. Se ele não disse nada, pouco importa a mensagem dos mensageiros de desgraça e de morte. O importante é o que Jesus fala. E sabe o que é que a gente aprende? É que a fé convence Deus a operar milagres. Eu disse o quê? A fé convence Deus a operar milagres. Quando há evidência de fé, há operação miraculosa. Deus se move mais em razão da nossa fé do que propriamente pelas nossas necessidades. O que faz Deus se mover não é a tua necessidade. Tem muita gente com necessidade, mas não tem fé, vai morrer com problema. Porque não basta ter a necessidade, tem que ter a necessidade e fé. Porque a necessidade sem fé continua na necessidade. Então Deus não se move só pela nossa necessidade, Ele se move por causa da nossa fé. Se você crê, Ele vai entrar na sua necessidade, no contexto das suas necessidades. E diz a Bíblia, abra a Bíblia, em Marcos capítulo 9, versículo 22 e 23. Se não é assim que a palavra de Deus nos diz. Marcos 9, versículo 22 e 23. Diz assim: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes, olha a palavra desse pai aflito, no desespero, na dor, na ansiedade. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu podes crer, não é se eu posso fazer, é se tu podes crer. Por quê? Diga, por quê? Tudo é possível ao que crê. Não é se Deus pode agora tu crê. Não é se Ele pode, a questão aqui não é o poder de Deus, é: tem fé em ti para Deus operar por meio dessa fé?
que muitas das vezes convence Deus a operar milagre, é a manifestação da fé, é a declaração da fé. A fé é a certeza inabalável, inamovível, de que o impossível acontecerá. Um crente, um servo de Deus, que manifesta uma fé autêntica, é aquele que não desiste, não abre mão. A fé dele é uma certeza inamovível, inabalável. Nada consegue arrancar a fé do coração dessa pessoa que tem convicção. A fé que convence Deus a operar milagres não é um pensamento positivo, porque a gente agora está vivendo nesse contexto de pessoas, pensa positivamente. Irmãos, isso é uma loucura. Uma vez eu disse a uma pessoa que ele queria confundir fé com pensamento positivo. Tu acha que pensando positivamente as coisas vai dar certo? Então pula de um avião sem paraquedas e diz assim: eu não vou morrer. Começa a pensar positivamente sem usar um paraquedas para ver se tu não vai morrer, se o teu pensamento vai te fazer flutuar. Acaba com essa besteira, porque não é pensando positivamente, é pensando certo. E quando é que a gente pensa certo? Quando a gente pega a nossa fé e deposita na palavra de Deus. Quando a gente empenhora a nossa fé naquilo que Deus falou. Então, a fé verdadeira, a fé que convence Deus a operar milagres, não é um pensamento positivo. Não é a fé de uma emoção. Já vi muita gente padecer por causa de emoção. Dizer que Deus mandou sem Deus ter mandado. Dizer que Deus disse sem Deus ter dito. Eu já vi pessoas fazerem isso. Pessoas até orar por defunto. Vai ressuscitar. E o defunto nem o olho piscou. Já vi pessoas entrar numa emoção e levar a igreja a um delírio. Eu morei num lugar que tinha uma pessoa que tinha um problema de paralisia. E aquela pessoa andava com as mãos para trás, as pernas atrofiadas. E um dia veio um pregador, cheio de emoção, e queria levantar o barulho da igreja, porque tem gente que acha que o poder de Deus está no grito da igreja, está no barulho da igreja. Não, querido, o poder de Deus está na palavra de Deus. Ele não disse: pelo vosso grito eu vou fazer milagre, não. Ele disse: a minha palavra não voltará vazia. O poder está na palavra, não é no grito, não é na reação da igreja. Tem muita gente cometendo pecado e agredindo pessoas, porque querem manipular as pessoas a glorificar. Vai, diz para o teu irmão, e às vezes até constrange. Olha para o irmão mais bonito que está do teu lado, e às vezes só tem crente feio do lado da pessoa, e a pessoa não pode mentir. Eu não sei com quem aprenderam a fazer isso, irmãos. De pregar, levando o povo a fazer coreografia. Fala a palavra, rapaz. Vai pregar, acaba com essa besteira. E se vai pregar para um público adulto, é que não tem que ter essa besteira mesmo. Você falar até para um público de jovem, adolescente, para descontrair ele por conta da faixa etária dele. Diga para o jovem que está do seu lado: está pregando no congresso, é menos mal, mas vai pregar escola bíblica, para obreiro, para pais, para mestre. Aí fica dizendo, se não der glória, é porque não sei o quê, e fica acusando os irmãos, como se os irmãos não fossem espiritual, porque não deu glória. Que história é essa? E ninguém é espiritual pela intensidade de glória. Você é espiritual pela obediência à palavra. Talvez você não faça muito barulho, mas você está cumprindo a palavra de Deus. Mas agora vai medir a espiritualidade pelo barulho. Então vai ter culto aqui que eu vou dizer que está todo mundo cru, porque não tem muito barulho às vezes. Que é isso, irmãos? Cada um adora a Deus e reage como quer. Sim ou não? Eu sou obrigado a reagir na pregação de uma pessoa, ficando em pé, levantando a mão, porque eu vi alguém fazer isso. Problema de quem faz. Eu reajo aqui dentro, eu choro, eu falo línguas estranhas, eu dou glória do meu jeito.
Mas parece que esses pregadores querem que vire moda agora essas coisas. Dá glória aí, porque se tu não der glória, Deus não vai falar que é isso. Então fica calado para ver se não é Deus que está falando aqui nesta noite. É Deus quem fala. E a Bíblia diz que quando Deus se fala, a terra se cala. Deus não precisa do seu barulho para Ele falar. Ele conta com a sua atenção e não com o seu barulho. E com isso eu não estou dizendo que você não deva dar glória. Não, reaja como você quiser. Mas não reaja porque eu quero, porque eu como pregador estou pedindo. Que é isso, gente? Então onde a gente vai chegar com essas coisas? A gente não vê Jesus preocupado com isso. Eu não vejo Jesus no Sermão do Monte. Dê glória, senão eu não prego. Dê glória, olha para o outro aí. Não vejo isso na Bíblia. Agora inventam essas coisas hoje. E parece que eu sou errado. Mas eu estou ensinando certo a vocês. Espiritualidade não é medida pelo barulho que a pessoa faz. Eu nunca esqueço de um caso que aconteceu numa cidade vizinha aqui há muitos anos atrás. Que um irmão meu estava pregando. E depois que ele terminou de pregar, uma mulher idosa procurou ele e disse assim: meu querido irmão, e na época ele era presbítero, ore por mim. Ore pela minha casa, a luta é muito grande. E o presbítero perguntou para ela: pô, não, meu irmão, o que é que está acontecendo? Meu marido me espanca, bate tanto em mim, me humilha. E ele disse: irmã, e seu marido é crente? Ela disse: era aquele que estava na frente dando mais grito de glória a Deus e aleluia. Vai medir a espiritualidade de uma pessoa pelo barulho que ela faz? Às vezes o barulho é só lata véia, vazia. Amém? Eu estou mandando vocês parar de dar glória? Não. Eu estou dizendo que nem todo barulho significa que a pessoa é literalmente espiritual. E precisamos ter o cuidado com isso. A fé de uma pessoa, a vida espiritual de uma pessoa, não é medida, aferida pelo barulho. Não, é pela disposição em obedecer a palavra. É pela obediência à palavra de Deus. E a Bíblia mostra-nos de que não é emoção. Aí aquele irmão veio lá naquele ciclo de oração, fazendo um movimento, olhou para a irmãzinha e disse assim: daqui a pouco ela vai andar. Aí vocês já imaginam a igreja, o barulho que fez. E ele se empolgou, eita, e pregava para lá. Daqui a pouco ele virava: daqui a pouco ela vai andar. E aí era que o povo fazia barulho. Quando estava perto dele terminar de pregar, ele olhou para a irmã e começou a decretar: ande, ande, ande agora, pode andar agora. E a irmãzinha se esforçava e querendo andar, e cadê andar que não andou? Ele virou-se para a igreja e disse: não andou porque eu não quis, mas que eu mandei, mandei. E é assim. E é assim o poder de Deus? Não, isso é palhaçada, irmão. Isso é palhaçada, isso é querer afrontar a igreja. Isso aí é uma afronta. Isso é uma afronta. Sabe o que é isso? É emocionalismo. Pessoa que vem pregar movida a emoção, que ele acha que a pregação dele vai ser aprovada pelo barulho da igreja. Ô irmãos, eu já preguei em cada lugar que houve situações que eu saí quase frustrado. E não foi por falta do barulho, não. Foi porque eu pensei que Deus não estava comigo. Eu nem estava sentindo, eu estava pregando ali, mas eu não estava sentindo nada. Porque presença de Deus não depende de sentido, você sentir ou não. O fato de Deus estar presente não é garantido quando eu sinto. Eu posso até não sentir, mas Ele está. Por quê? Ele não está baseado no que eu sinto, Ele está baseado na promessa. Foi Ele quem disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não disse: vocês vão sentir minha presença. Não. Tem hora que eu estou num lugar que eu nem sinto nada, mas eu sei que Jesus está. Tem hora que eu estou em culto que parece que eu não estou nem crente, mas eu sei que Jesus está ali. Não estou sentindo nada.
Estou sendo muito honesto com vocês, não estou sentindo nada, mas eu sei que Jesus está ali, porque eu não dependo de sentir, Deus não depende de eu sentir para Ele estar presente. É emocionalismo que faz isso, eu estou sentindo e não acontece nada. E eu já vi muitas das vezes acontecer isso, de eu pregar num lugar e eu não estar sentindo nada. Eu saí dali arrasado, Jesus, tu não estava comigo hoje não? E depois de alguns dias eu recebi mensagem: ô irmão Elmi, naquele dia Deus falou poderosamente comigo. Eu disse: ó, eu não estava sentindo, mas Deus estava lá. Quantas das vezes Deus usa a gente não está sentindo nada, mas quem está recebendo está sentindo. É ou não é? Quantas das vezes Deus usa a gente e a gente não sente nada, mas quem está precisando está recebendo lá, está sentindo. Então as coisas de Deus não é por emoção, é por fé. É por fé. A gente tem que ter muito cuidado com a emoção. A emoção é traidora. A emoção cria confusão, confunde a gente. E é preciso termos muito cuidado para a gente não prometer as coisas em cima de emoção. Temos que ter muito cuidado. Eu tenho esse cuidado desde jovem. Uma vez Deus falou comigo, eu tomava conta de mocidade. E tinha uma moça bem quietinha na mocidade. E Deus falou comigo que aquela moça, ela estava sendo perturbada por um demônio. Só que eu não via nada naquela moça. A moça chegava cedo, era exemplo no horário, dobrava o joelho, sentava no grupo das jovens, terminava o culto, pegava a Bíblia e saía. Mas naquele culto de oração para a mocidade, Deus disse a mim: ela está com o demônio. Eu ainda fiquei com vontade de levantar e dizer: eu vou dizer nada, digo nada, isso é bem coisa da minha cabeça. Mas eu não consegui ter paz. Eu fui para casa e Deus dizendo: ore por ela, vá orar por ela, vá orar por ela. Quase 8 dias depois, eu fui na casa dessa moça, chamei o pai e disse assim: irmão fulano, faz 8 dias praticamente que Deus me disse que a sua filha está endemoniada. Ele disse: é. Eu disse: é. Ela tem manifestado algum comportamento? Não. Não. Aí foi que eu fiquei com dúvida de mim mesmo. Nada. Não, ela é muito obediente, está sempre no quarto dela, sai, pega a Bíblia, vai para a igreja. Eu disse: não, mas Deus não mente não. Está uma perturbação do Espírito Santo aqui na minha cabeça. Não, eu vou orar por ela. Chame sua família e venha que a gente vai orar por ela. E tá bom, aí chamou. E a moça veio normalmente. Eu nunca tinha feito isso. Se eles estiverem me assistindo, eles sabem o que eu estou dizendo aqui, que os detalhes é verdade. Eu não vou contar coisa que não foi, porque está sendo transmitido, e quem assistir sabe se foi assim ou se não foi. Aí eu disse assim: olha, irmãos, eu nunca fiz isso. E disse até o nome da denominação que faz. Eu não sou de tal igreja, mas eu estou sentindo. Pegue na mão do outro. Aí pegaram na mão do outro. E eu vou orar por toda a família. Toda a família. Irmãos, quando eu comecei a orar, a moça caiu possessa na hora. Pá! Foi um negócio. E arreganhou a perna. Eu cobre ela aí, cobre ela. E a gente vai orando aqui. Foi orando. Mas bem caladinha. Normal. Parecia que não tinha nada naquela moça. Até eu, que Deus estava falando comigo, eu já estava com dúvida de Deus em mim, na minha cabeça. Eu nem estava pensando que era mais Deus. E quando eu consultei o pai, que o pai disse que ela nunca fez nada, aí foi que eu fiquei desconfiado de mim mesmo. Eu disse: meu Deus, será que eu estou com emocionalismo aqui? Mas aquele negócio, ora, 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 ora. E quando a gente orou com a família, o demônio se manifestou, aquela moça foi liberta, foi um chororô naquela casa, foi um negócio tremendo de Deus. Ninguém brinque não, irmãos. Porque Deus, Ele não depende de sensação para revelar o seu poder, não. Ele é Deus. Ele só quer que a gente creia nele. A fé é o que vai fazer Deus se mover em direção a esta causa. Deus está dizendo a alguém aqui nesta noite: a causa que parece ser impossível vai ser solucionada por meio da sua fé. Creia, manifeste fé diante de Deus, creia na palavra dele, creia no que ele falou, creia no que ele é.
A gente precisa entender isso aqui. É que a fé que convence Deus a operar milagres não é um pensamento positivo, não é uma emoção, é uma convicção depositada na palavra. Se Deus te falou alguma coisa, creia no que Ele falou. Ah, mas Deus não me falou nada, então creia no que Ele é. Porque nem sempre a gente vai crer no que Deus falou. Se Ele não falou, se Ele não prometeu, então a gente crê no que Ele é. No que disse o escritor da carta aos Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Acabou. Se Ele é, Ele pode não ter falado nada, mas eu sei que Ele é o mesmo. Ele pode curar como curou ontem. Ele pode falar como falou ontem. Ele pode resolver como resolveu ontem. Então, se Ele não te disse nada, creia no que Ele é em natureza. Deus Todo-Poderoso, que tem a capacidade de resolver essa situação. Então, primeira coisa que convence Deus a operar milagres, qual é? Qual é? Qual é? A fé. A fé. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Foi o que o Senhor disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Então é preciso crer para acessar as maravilhas. Segunda coisa que convence Deus a operar milagres. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 15, versículo 25 ao 27. E Marcos capítulo 5, versículo 12 e 13, se eu não me engano. Ou Mateus 5, 12 e 13. Aqui nós temos duas experiências. Como fruto de humildade, o acesso ao milagre. Aqui nós temos a humildade. E humildade na Bíblia não é fraqueza. Humildade, diga assim, humildade não é fraqueza. Diga, é uma chave espiritual que abre portas que a força humana nunca abriria. A humildade não é fraqueza. A humildade é uma chave espiritual que abre portas que a força humana nunca abriria. Tem coisas que você não vai acessar agindo de forma bruta. Não, é com humildade. Tem coisas que você vai alcançar por meio de humildade. Não é exigindo, não é decretando. E nem eu vi uma mulher dizer: eu coloquei Deus no canto da parede, e Deus é um morcego para ficar lá no canto da parede. As pessoas falam de Deus como se Deus fosse uma coisinha assim que é manipulável. Coloquei Deus no canto da parede. Quem coloca Deus no canto da parede, irmão? O camarada mais íntimo que já houve aqui nesta terra foi Jesus. E Jesus nunca colocou o Pai no canto da parede. Aí chega uma crente porque sobe um monte, porque ora, porque passa algumas horas de coloquei Deus no canto da parede. Como que pressionei Deus. Irmãos, essa crença, impressão é crença pagã. Quem cria em milagres à base de pressão aos seus deuses eram os pagãos. O cristão não. O cristão não é por pressão, é por quebrantamento. A gente alcança as coisas de Deus não é pressionando Deus. Deus não se permite ser pressionado por nada. Mas pelo quebrantamento, Deus se move. E a humildade, ela faz isso. A humildade é a capacidade de abrir mão de seu direito, dignidade, vontade, e dar a outra pessoa. E aqui nós encontramos a experiência da mulher cananeia, que deixou a sua filha horrivelmente, presta atenção no superlativo, horrivelmente endemoniada em casa. Tem gente que não está apenas endemoniado, está horrivelmente. Sabe o que é horrivelmente? É numa condição irredutível diante dos olhos humanos. Para aquela mulher, a sua filha já estava perdida. Não tinha mais solução, até que ela ouviu falar de Jesus. E ela não era judia.
era gentílica, saiu da sua terra pagã e foi em busca de Jesus. Quando soube que Jesus estava sob a vizinhança, ela foi e foi gritando, não teve vergonha de dizer como estava sua filha para ninguém. Ela gritou diante de todo mundo: Jesus, tem misericórdia de mim, socorre-me, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E ela gritava sucessivamente, e os discípulos chegaram até Jesus e disse: mestre, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. E sabe quando Jesus para e aquela mulher disse: agora eu recebo a vitória? Jesus parou, olhou e disse assim: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Imagine você pedir socorro a quem pode te socorrer e ele dizer: você não é minha prioridade. Não é que Jesus estava negando, está dizendo: não, minha prioridade não é você agora. Se a tua filha está endemoniada, problema teu. A minha missão prioritária é com os filhos de Israel. Aí os discípulos insistiram: mestre, ela está gritando. E ela cai de joelho, adora e diz: socorre-me. Aí Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos, mais uma vez um teste de prioridade, e deitá-los aos cachorrinhos. Em outras palavras, eu vou agir com incoerência, eu vou agir de forma errada para atender sua necessidade. A minha missão prioritária é os filhos de Israel, eles são os filhos. Você não passa de um cachorrinho. E a mulher entendeu o que Jesus quis dizer, porque os judeus não tratavam os gentios como cachorrinho. Os judeus tratavam os gentios como cachorro vândalo, cão de rua. Só que Jesus não usou a expressão cão de rua, cão vagabundo. Não, Jesus olhou para ela e disse assim: não vou pegar o pão dos filhos e deitar quem? Aos cachorrinhos. Jesus não falou cachorro vândalo, falou cachorro doméstico. Ah, pastor, mas ele falou a palavra cachorro de todo jeito. Mas a questão aqui não é a palavra cachorro, é o princípio, prioridade filhos. Em segundo lugar, seriam os gentios. Jesus não estava desprezando aquela mulher chamando de cachorro, mas estava dizendo: você não é a minha prioridade. Mas como ela viu que Jesus usou um eufemismo, uma palavra suave, não chamou ela de cão vagabundo, cão vândalo, chamou ela de cachorrinho. Então, de todo jeito, Jesus colocou ela dentro da casa. Você não é um cachorro que vive na rua, você é de dentro de casa. Eu tenho um alvo com você, só não é agora. Então, quando ela entendeu isso, ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos não comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Eu não quero que o Senhor tire o pão de quem tem prioridade. Me dá só, antecipa aquilo que eu tenho, que eu vou receber de ti. Antecipa aqui a migalha. Que humildade. Eu não vim aqui tomar o pão de ninguém. Eu não vim aqui assumir o lugar de ninguém. Se tu estás dizendo que eu sou segundo plano, deixa o pão dos filhos para lá e me dá aquilo que os cachorrinhos comeriam na casa. Não é as migalhas, não é o que ele usa para limpar a boca, um miolo de pão, porque a gente pensa que o guardanapo de antigamente era igual ao guardanapo de hoje. Não era, era miolo de pão, e ele pegava o miolo de pão e limpava e jogava, e os cachorros comiam o miolo. Ele disse: me dá só o miolo do pão, que eles limpam a boca e joga, deixa o pão para ele, me dá a migalha. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. E a fé da mulher unida à humildade foi uma coisa tão poderosa que Jesus não disse assim: vai ser feita a minha. Não disse: seja feita a tua vontade. Do jeito que você pensar e desejar, agora está sendo liberado o milagre.
E a mulher pensou: eu não quero nem estar lá, eu quero que daqui mesmo o Senhor faça um milagre. E do jeito que ela pensou, aconteceu. Ela estava ainda com Jesus, mas o milagre já chegou na casa dela. Humildade leva Deus a se mover em direção à sua necessidade. Aleluia, 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 aleluia. Que quebrantamento dessa mulher. Na outra ocasião, Jesus está andando, de repente chega um camarada leproso, charguento, podre, fédido, todo atado, apodrecendo-se. Havia perdido casa, família, emprego, igreja. Aí eu estou contextualizando. Ele era leproso. Havia adotado por conta da lepra um ritual humilhante. Quando aquele homem queria passar de uma rua para outra, ele balançava o sininho e dizia: eu sou leproso. Ou gritava: eu sou imundo. Que era para o povo se afastar e ele passar. Que humilhação. Mas um dia aquele homem não gritou, não balançou o sininho. Ele veio quietinho, chegou até Jesus e disse assim: Senhor, se tu quiser, tu pode me limpar. Ele não disse assim: Senhor, eu quero ser limpo. Ele disse: não, se tu quiser, eu sei que tu podes. Sabe o que é isso? Humildade. Tu sabe que eu preciso, mas eu quero dar prioridade à tua vontade, Senhor. Se é a tua vontade, eu creio que tu pode. Jesus olhou para ele e disse assim: eu quero ser limpo. Tocou nele e a chaga caiu. Sabe por que muitas das vezes a gente não recebe? Porque a gente chega impondo: olha, Senhor, se tu não me curar, eu entrego meu cartão, eu não vou ficar mais nessa comissão. Ó, Senhor, se tu não fizer, eu paro de ir para a igreja. Para de orgulho, para de soberba. Hoje Deus está dizendo: para mover o meu coração, tu tem que chegar quebrantado, tu tem que chegar se arrastando na minha presença, tu tem que chegar humilhado e se humilhando. Quando você chegar quebrado, Deus vai te montar e vai cumprir aquilo que o teu coração precisa. Humildade. Humildade. Para de pensar que tu mereces alguma coisa. Para de tratar Deus como se fosse o teu empregado. Para de pensar que Deus tem a obrigação de fazer as coisas para ti ou para mim. Chega diante dele como necessitado e diz: Senhor, se tu quiser, eu sei que tu podes. Se tu quiser, eu sei que tu podes. A humildade é algo tão tremendo. A humildade atrai a graça de Deus. Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A humildade nos faz abrir mão de nossos protocolos e preferências. Quem age com humildade não fica querendo criar regra para Deus. Naamã chegou e disse: eu pensei que ele iria sair, falando de Eliseu, eu pensei que ele iria sair e me saudar, eu que sou um capitão. Eu pensei que ele iria falar comigo. E ele manda um recado. E manda eu tomar banho ali naquele rio Jordão, daquelas águas barrentas. Aí começa a mostrar preferência. Será que lá não tem rios melhores do que esse? Não, irmãos, não entra assim não, senão tu chega leproso e sai pior. Mas ele tinha um companheiro crente e disse: meu Senhor, meu Pai, se ele tivesse te pedido coisa mais difícil, tu não faria não? Ele só te pediu para se banhar nesse rio, vai lá. Aí caiu a ficha. Aí Naamã disse: é verdade. Deu 7 mergulhos e no 7º ele saiu limpo. O milagre vem quando você se humilha. Acaba com esses protocolos. Aí eu não vou ali para frente, chama para orar, eu não vou. Se Deus quiser, faça aqui. Então tu vai morrer leproso.
abençoado. Tem hora que você tem que quebrar protocolo, gosto, preferência. Se fosse fulano que estivesse pregando, eu iria. Se fosse Beltrano que estivesse cantando, eu dava glória. Irmão, quebra protocolo. Acaba com essas preferências. Apenas ouve a palavra de Deus e te humilha diante da palavra do Senhor. Te humilha para ver o que é que Deus vai fazer na tua vida. A humildade, ela nos faz abrir mão de nossos protocolos e preferências. A humildade nos leva a obedecer mesmo sem entender. Maria, quando ouviu a voz do anjo, disse: como é que isso vai acontecer? Disse ela: eu sou virgem, não conheço varão. Aí o anjo disse para ela: olha, Maria, o Altíssimo vai te cobrir. Nem o anjo estava entendendo o que estava dizendo, mas estava falando porque foi enviado para dizer assim. Porque a sombra do Altíssimo vai vir sobre ti, vai te cobrir, a glória dele. E tu vai conceber. E o santo que nascerá de ti. Maria não entendeu nada, mas ela diz assim: cumpra-se na serva do Senhor a vontade do Senhor. Você não precisa entender o que Deus fala, só precisa crer e obedecer. Tem hora que para receber o milagre, a humildade nos leva a obedecer mesmo sem entender. Como é que Deus diz a Abraão: vai, mata teu filho e toca fogo nele, queima ele. Abraão estava entendendo nada daquilo ali, mas ele obedeceu. Tem hora que Deus pede cada coisa para a gente. Tem hora que Deus exige cada coisa de mim, que eu fico sem entender como é que Deus faz um negócio desse. Mas a humildade nos leva a acessar coisas extraordinárias na vontade de Deus. Tem crente que chega para mim e diz cada história e eu fico sem entender nada. Um casal de velho tinha um filho adotivo único. O rapaz meteu o facão, matou aquele menino. E aquele casal chegou para mim, o velhinho chegou e disse: meu presbítero, eu sabia com o presbítero, como é que Deus deixa acontecer um negócio desse? Eu calado estava, eu calado fiquei, porque eu não entendi nada. Menino bom, às vésperas de um casamento, a noiva fica quase louca, o casal de velho ficam quase loucos. Tem coisas que Deus deixa acontecer, que Deus faz acontecer, que a gente não entende nada. E o que é que eu faço? Fica calado e obedece mesmo sem entender, porque Deus tem propósito que está além da nossa lógica. Fica em pé onde tu estás. E aí, Abner? Eu poderia falar de outros pontos, mas senão vai ficar muito prolixo esse assunto, eu falando constantemente, e parece que não tem mais assunto na Bíblia. Mas é porque esse assunto é algo que Deus quer e queria que eu falasse. Já teve outra irmã que procurou a irmã Simone e disse assim: diga ao pastor que avise a igreja que eu também recebi um milagre. Eu nem lembro mais quem foi. É tanto do milagre que aconteceu durante esse período que a gente vem ministrando sobre milagre, e vai acontecer mais. Quem crê que Deus não fala dando viagem perdida? Quem crê nisso? E Deus já mandou falar sobre milagre sem Ele querer fazer milagre. Se a palavra dele não volta vazia, se Ele mandou falar, é porque Ele tem propósito de fazer milagres na vida de pessoas nesta igreja, na vida de pessoas que estão me assistindo, na vida de pessoas que irão assistir depois desta mensagem. Deus não fala sem propósito. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagres dentro de mim, vem descendo o rio para me dar
aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Cante aquilo que parecia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um